Mas eu estava pensando nessa história do partindo aqui do tempo para ir para a palestra e tal, é porque normalmente, né, as pessoas quando dizem por que você vai para isso e não para aquilo, por que você não vai fazer essa outra coisa, estão dizendo, por que você não divide o seu tempo, né, o tempo supostamente livre, para essas outras atividades? Você vai usar o seu tempo livre para uma atividade de filosofia? Mais ou menos essa estrutura que eu estava querendo trazer para pensar, porque a gente está sempre, né, existe um discurso muito comum na sociedade, entre nós, né, que é, estou sem tempo para isso, se um dia tivesse 25 horas ou 48 horas, e assim, aparece muitas vezes na mídia o que está errado, no sentido de que existe uma mudança objetiva do tempo, no sentido de que a Terra estaria girando mais rápido ou coisa parecida. Isso tudo não justifica coisa do tipo, estou sem tempo no meu dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, claro, porque o tempo que a gente está falando, na verdade, ele chama a filosofia, né? Ele vai ser um resultado da minha relação com a vida. Né? Então o que eu quero sugerir é fazer uma caminhada entre Clarinha, que bom te ver, isso também, muito tempo. Então a ideia, eu vou fazer uma apresentação, a gente vai mais ou menos dar uma olhada como é que a gente está se relacionando, obviamente que isso é um raciocínio generalista sempre, mas uma percepção, uma leitura minha que pode ser compartilhado ou não. Depois vamos visitar alguns pensadores, ver como é que a filosofia tratou da questão do tempo, e depois vamos sugerir uma reflexão, uma relação com esse tempo de maneira diferente. Né? Então a gente vai pelo que existe, uma reflexão sobre o que existe, um pouco da filosofia do Agostinho, que é o cara que a gente vai falar mais hoje, porque qualquer evento de filosofia que fale sobre o tempo tem que falar de Santo Agostinho, que é o cara, principal pensador que se colocou em relação a isso. Então vamos conhecer um pouco o texto dele, depois vamos ver como é que, se existe alguma maneira diferente de pensar sobre isso. Então é por aí que eu vou transitar hoje. Parabéns à escola, me perguntaram, eu estou com 44 anos, mas faço 45, então eu ainda sou mais velho que a escola, mas fui alfabetizado aqui em primeira turma, coisa e tal, não consigo imagem daquele tempo. E a gente não tem. Tempo, mano, velho, falta tanto em você, pra você correr macio. Uma vez as imagens, eu sempre fico pensando, primeiro, onde eu me encaixo, né? Aparece um tomate, eu penso, qual é a minha relação com o tomate? Né? De que maneira eu sou semelhante ao tomate? Tem uma semelhança. A semelhança em termos de ser vivo. A passagem do tempo ali que depois vem para cá. Claro que tem diferença entre os dois seres vivos, né? Mas são passagens semelhantes. E a gravidez. Né? Um homem falar de gravidez parece absolutamente tolo. Mas, simbolicamente, estamos sempre grávidos de algo a esperar. Né? Imagino que estamos grávidos de futuro, ou pelo menos poderíamos pensar em estar grávidos de futuro. Né? Gosto muito de pensar que meus alunos estão grávidos de futuro, no sentido que estejam pensando na relação deles com esse mistério. Porque o futuro é assustador, né? O futuro é assustador. Imaginar o que vem pela frente é assustador. E essa relação com o futuro é grande parte da nossa atenção com a relação com a vida propriamente dita. Então, essa ideia de gravidez, essa ideia da passagem do tempo que a gente vai estar falando hoje. Isso aparece em jornais, né, em tirinhas, escolhi duas para a gente ver como é que os autores falam da nossa sociedade. Leituras sobre contemporaneidade, né? Vou ajudar lá então em cima, uma tirinha chamada Bichinhos de Jardim. Então tá lá, meses de internet grátis, mais horas de fio na TV, minutos sobrando celular e nem um mês do segundo a mais no dia. O dia que eu queria que tivesse 25, 26, 27 horas. E embaixo, Calvin, que vai ser nosso foco hoje, vamos pensar em criança, só fazer mais sentido lá na frente. Para fazer mais sentido lá na frente, pensar em crianças. Então ele está lá, né? Quanto tempo será que faz desde que eu olhei no relógio pela última vez? Uma hora, talvez. Bem, talvez só uns 40 minutos. Vou chutar meia hora para não ter erro. Ele olha, né? 20 segundos. 20 segundos. Vai ser um dia muito difícil.
Isso, olá, boa noite. Isso aqui representa a nossa relação, né? Essa aula tá chata, está demorando muito para passar, esse filme foi muito legal, nem viu o tempo passar. Então, a nossa relação com os entes da sociedade, no sentido de gosto disso, não gosto daquilo, passa pela relação do tempo. Quando o tempo não vejo o tempo passar, é que tudo fala, já acabou, poxa. Ou seja, aquilo que eu identifico, que eu acho legal. Quando a coisa demora, poxa, não passa, né? O relógio da hora. É aquilo que eu vou chamar de chato, aquilo que eu vou chamar de ruim. Então, de certa maneira, a gente está qualificando, percebeu? Qualifica a nossa própria vida pensando nela em relação ao tempo. Estou só abordando como é que essa entidade, né? esse nome, essa coisa chamada tempo, tem uma presença muito significativa na nossa existência. Então, a gente, usando aqui uma imagem da astronomia, porque historicamente, né, o homem vai olhar para o céu e vai perceber ciclos. Então, historicamente, as primeiras civilizações imaginaram o tempo como sendo o circular. Por isso nós vamos ver, só para citar alguns exemplos, os egípcios deixando lá os seus faraós, as pessoas que tivessem algum poder econômico, né, de purificar e coisa parecida, porque acredito que essa vida terá vai ter um outro momento. Tem a ideia do tempo circular. Então, esse tempo circular, no nosso entendimento humano, tem como primeira fonte de reflexão os ciclos da própria natureza. O nascer, o pôr do sol, né, as fases da lua. Isso vai trazer uma interrogação para a gente, né, que está nas cobras do Vinícius aí. O que é a vida, afinal? E a outra responde, a vida é isso aí. E aí ela olha assim, entre outras coisas, claro. Ou seja, não sabemos exatamente responder a pergunta. A gente precisa de criar um movimento do pensar. Eu estava conversando, né, com vocês no início aqui. Precisa criar um movimento do pensar para poder responder essa pergunta. Ou, na verdade, fazer da vida uma proposta de responder a pergunta. A gente responde assim, ó, sociedade atual, Malvados, André Dahmer, um camarada contemporâneo muito provocativo, está fazendo a leitura. Como é que a gente responde isso? Então o sujeito aqui está perante a vida e está angustiado, né? Ele diz, ainda acho a existência um angustiante mistério. Ainda sofro de pensar na breve e finita jornada da vida. E aí a moça responde, pensar na vida é um fardo. Você precisa se cadastrar em algumas redes sociais. E aí no final ele está feliz, né? Um bebê que toca guitarra, o outro que faz coisas escatológicas e a gente vai ocupando. Né? Estou falando de Facebook, mas na verdade estou falando da relação com a internet, qualquer rede. Eu não, né? Ele. E aí o que eu estou sugerindo? O que ele está sugerindo para hoje? Não é o sujeito que deixou o seu terno aqui, está voltando para casa, passou por um parquinho de versões, e aí deixou o seu terno, deixou o seu sapato, falou, vou fazer um balanço. Né? A vida, né? Às vezes na vida temos que parar para fazer um balanço. E esse balanço que a gente vai fazer. Né? Porque o balanço eu vou pensar no futuro, vou pensar no passado. Vou pensar essa minha relação com o futuro e com o passado. Né? Porque quando a gente começar a pensar na sequência da Agostinho, vai dar um certo vazio. Começar a pensar no tempo, seguindo a rota de reflexão de Santo Agostinho, que é genial na prosa, a gente vai perceber um certo vazio nessa nossa temporalidade. Eu botei bachelar aí para dar mais ou menos um incômodo que eu quero primeiro provocar para depois propor um caminho. O tempo tem apenas uma realidade, a do instante. Em outras palavras, é uma realidade comprimida no instante e suspensa entre dois nadas. Então, nadas. Nós aqui conversando sobre a escola. Chegou minha professora, né, alfabetizadora. Mas aquele tempo, né, que a gente estava lá, nas salinhas que eu passo e vejo, como mudou, né, entro para dar aula na sala que eu fui alfabetizado, tem um monte de simbolismo nisso. Mas aquele tempo não existe. Né? Aquela pessoa que estava lá, nós estávamos lá, e outros que participam, Vera, presente com certeza, não existe mais. Né? Não existe aquela pessoa mais. Ou melhor, existe. Né? Existe como uma memória. E também o meu futuro, né? Aquilo que a gente vai ser, né? Os filhos a gente conversou os filhos mais novos, João, você falou terceiro? Pois é, esse tempo que a gente falou, quando ele chegar, quem sabe, né? Ter aula de filosofia, como é que vai ser isso?
também não existe. Ou seja, nada. Então, só existe um instante. E conforme a gente for pensando um pouquinho mais, a gente vê que o próprio instante já é um pouquinho complicado de existir. Vou tentar fazer uma viagem, uma provocação para perceber como que o tempo é algo tão pouco substancial quando eu paro de pensar nele.